Fala galera, tudo bem? Estamos no 5º episódio do The Mate Show e hoje com uma presença muito especial de uma pessoa que eu queria trazer aqui desde o começo. Ela não sabia disso, mas eu já tinha falado para outras pessoas, que é a Ana Bárbara Babi, que é missionária e é isso. E isso é muito louco, porque algumas outras pessoas eu falo assim, essa pessoa é tal, é tal, é tal, é tal. E você, eu falo, você é missionária. E eu acho que tá suficiente, entendeu? Você não precisa fazer outras coisas, tá? Continue sendo missionária. Mas, Babi, muito obrigado por você estar aqui hoje. É uma honra ter aqui comigo uma pessoa que apostou numa vida de renúncias. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Obrigada eu pelo convite. Muito bom também estar aqui. Não esperava. Não esperava? Não, mas eu achei muito legal, de verdade. Então, beleza. Babi, eu queria que no começo a gente conversasse um pouco sobre como que acontece para uma pessoa ser missionária. Porque assim, o que acontece? Assim, até eu que tô assim no meio da igreja e tudo mais, a gente fala bastante sobre chamado e essas coisas, mas assim, é diferente a gente escutar de uma pessoa que está vivendo isso, como foi o processo, né? Tipo assim, então, eu me converti assim, comecei a viver na igreja assim, e de repente eu comecei a olhar para aquele lado. Mas eu não queria, ou eu queria, sabe? Tipo, porque a gente escuta tudo, tipo, sabe? Pessoas que tiveram revelações e pessoas que foi tipo, não, eu gosto mesmo disso aqui, sabe? Eu gostaria que você falasse do como foi para a Babi, isso. Eu acho que assim, realmente, cada um tem uma história, né? De como chega dessa forma. Igual você falou, tem gente que às vezes cresceu na igreja, mas tem gente que se converteu depois de muito tempo e, enfim, que é de uma outra forma. Mas eu posso falar como foi pra mim, né? Eu fui o caso da pessoa que cresceu na igreja, né? Então, eu acho que desde os meus 4 anos de idade, assim, que eu já ia pra igreja e eu amava ir pra igreja. Minha mãe fala, minha mãe não era convertida ainda, né? Mas ela falava assim que às vezes ela nem queria ir pra igreja e eu chegava pedindo pra ela porque eu queria estar na classe, na classinha, e aí eu pedia pra ela pra ir pra igreja. Então, fui essa pessoa que cresceu na igreja, né? Mas assim, que eu comecei a ver com outros olhos a questão de missões foi quando eu era adolescente. Eu participei de uma viagem missionária quando eu tinha 13 anos de idade. Uau! Então, foi bem, bem diferente, assim. Era como se fosse um congresso, um congresso de jovens, só que era um congresso diferente, não é aquele congresso que você vai... E só assiste. Conferência só assiste, tá. Isso. Você vai, você recebia um treinamento e de lá você saía pras ruas pra evangelizar. Pô, irado, cara. Eu devia ter feito isso. Eu só fui pra um congresso pra assistir. Nossa, preguiçoso também, né? Não, é que eu não sei, eu também fui, porque assim, todos os jovens da igreja você iam. vai na galera, né? Exatamente. Eu me converti assim. Então assim, eu não fui naquela expectativa de uau, vou falar de Jesus para as pessoas, porque eu era uma adolescente, eu era tímida, sempre fui muito tímida. Então assim, eu não tinha aquilo de eu quero fazer missões até então, né? Eu vou porque a galera tá indo e vambora. Exatamente. Aí eu fui, lembro que eu tinha 13 anos de idade para esse retiro. E chegando lá, a gente recebeu treinamento, tudo mais. Eu lembro que a gente tinha colocado em alguns lugares para poder atuar, para poder servir. Mas como eu era adolescente, eu não podia servir nos lugares que eu tinha colocado que eu queria servir. Aí me direcionaram para um outro lugar lá. Você ia ser evangelismo de rua. Aí eu lembro que eu fui. E no início, a gente foi dividido em grupos de 3, assim. E aí eu lembro que eu era a única menina e a recomendação era que homem falasse com homem, mulher com mulher. Então, sempre que ia falar com mulher, eu tinha que falar, porque eu era a única menina do trio. Você pegava 100% de um público. E era tipo, todo mundo, como eu posso dizer... Acho que mais velho que eu e tinha mais facilidade pra falar. Mas quando tinha que falar com mulher, eu sempre tinha que falar. E aí, no início, eu sempre ia tímida, assim, e tal. Aí, no final do dia, eu já tava saindo, gritando no meio da rua pras pessoas, falando... Alguém já falou que Jesus te ama hoje? Meu Deus, nem... Foi uma experiência muito diferente, muito legal. Aí eu acho que foi ali que eu comecei realmente a ver com outros olhos o que é você falar de Jesus, o que é você compartilhar do evangelho e o quanto tinham pessoas sedentas. Show. Porque assim, eu, uma adolescente de 13 anos, parava às vezes mulheres na rua
pra falar sobre Jesus, e essas mulheres começavam a chorar, falar que tava com depressão, abrir a vida. E aquilo pra mim foi um espanto muito grande, né? Porque como assim as pessoas estão sedentas ao ponto de chorar no meio da rua por um pedido de oração? E pra você é muito estranho, porque você cresceu na igreja. Então, tipo assim, você não faz ideia do que tá acontecendo lá fora, né? É verdade. É bem isso mesmo. E assim, quem também que se abre com um adolescente, né? Inclusive nem deve fazer. Só nessa situação. Outra situação você não se abre muito pra frente. Ah, tá. Daí travou? Já pausei ele. Ah, tá bom. Beleza. Tem que olhar pra câmera, não, né? Não. bom. Não. Só se você Verdade. quiser falar alguma coisa específica com o seu telespectador, como eu fiz agora. Mas não, a conversa é entre nós. Tá. Não lembro onde. E eu, então. Não, a pessoa começou a se abrir com um adolescente, chorava. Eu falei, é muito estranho, porque você cresceu na igreja, você não consegue. Você não sabia o que estava acontecendo lá fora. Então, tipo, foi um espanto pra você muito grande. Não, eu acho que ali foi o primeiro contato, assim, que eu tive com missões, né? No sentido de você poder falar sobre Jesus pras pessoas. Porque eu cresci na igreja e, assim, no máximo que a gente falava, sei lá, pra minha família ou algo assim, é a gente convidar pra ir na igreja. Então, não era eu sair na rua e falar sobre o evangelho, falar sobre o amor de Jesus. Ok. Sabe? Então, ali foi a primeira experiência realmente que eu tive. Mas eu também jamais imaginava que eu iria pra um campo missionário, né? Aham. Aí eu lembro que depois, quando eu fui... assim, eu fui orando, pedindo direcionamento de Deus, aquela fase de adolescente que não sabe o que vai fazer, Você que quer um tipo, chamado, né? faculdade. Qual é o meu chamado? Tipo, que faculdade que eu preciso fazer, né? E eu não queria fazer alguma coisa só por ganhar dinheiro. Eu queria fazer alguma coisa que realmente eu gostasse muito e tudo mais. E eu comecei a orar e pedir direcionamento do Senhor em relação àquilo. E aí eu lembro que eu fui pra um outro congresso, só que esse é aquele que você só ouve mesmo. Aham. Fui pra um outro retiro de jovens. E aí, naquele retiro, do nada surgiu uma missionária. Não tinha nada a ver com missões aquilo. E aí, do nada, surgiu uma missionária que tinha ido pra África, ficado um tempo lá e tal. E aí, eu lembro de ter visto aquela missionária e falei... Nossa, que nada a ver, né? Esse congresso não tem nada a ver sobre missões. É um tema totalmente diferente e tal. E aí, eu fiquei, tipo... Enfim. Aí, passou... ela deu testemunho e tudo mais. Aí naquela noite o pastor começou a pregar sobre o propósito da nossa vida, né? E Deus começou a falar comigo. E eu acho que eu nunca ouvi Deus falando de uma forma tão clara comigo, de uma forma tão pessoal comigo, como Deus falou naquele dia. Parecia que assim, eu lembro a pregação do pastor, ele falou sobre Agar naquele dia e... Ele falava sobre a gente ter... Sobre qual é o propósito da nossa vida. Sobre o que foi que Deus nos chamou pra fazer. E Deus, ele começava a trazer à minha memória aquele retiro missionário que eu tinha participado lá atrás. E eu lembrava daquilo e eu comecei a perceber que não tinha nada que eu tinha amado fazer mais na minha vida do que sair falando de Jesus. Do que naquele dia. Do que naquele dia. Aquele dia parece que tinha sido o dia mais especial da minha vida até então. Caraca. E aí... eu orando e tal, e pedindo a Deus aquele direcionamento sobre o que fazer. E eu percebi, então, que não tinha nada que eu gostasse de fazer mais do que falar sobre Jesus. E aí eu lembro que o pastor ia falando, e conforme ele ia pregando, parecia que aquela pregação era pra mim, assim. Vinha, assim, comigo. E eu ficava, meu Deus, não é possível. E aí ele começou a fazer o apelo. E o apelo dele não era sobre, tipo, conversão, nada do tipo. Mas era sobre realmente a gente ter uma vida de entrega total ao Senhor. Tá. E ter uma vida em que a gente pudesse levar do amor dele para as outras pessoas, a gente entender que o propósito da nossa vida é glorificar o Senhor, é adorar a Ele e é viver para Ele. E aí, conforme aquilo ia passando, eu ia relembrando cada vez mais daquele dia em que eu pude sair falando sobre Jesus para as pessoas. E parecia que tudo aquilo que eu pensava, o pastor falava lá na frente. Entendi. Sabe, tipo, você pensando assim, não é pra mim isso. Aí o pastor falava, se você tá falando que não é pra você isso, é pra você mesmo. Não, mas não era sobre isso que eu tava pensando. Sim, mas se não é sobre isso que eu tava pensando... Nossa, tudo aquilo que eu ia pensando, parece que ele ia respondendo, assim, sabe? Parece que Deus, ele falou comigo. Tinha um monte de gente lá, mas era comigo que Deus tava falando. E aí ali... E você tinha quantos anos? Isso, nesse congresso? eu tinha... Nesse segundo?
O primeiro que eu participei, né, 13. foram 13 anos. Esse eu acho que eu tinha 15 anos. Tá, ok, Que foi bem aquela época, eu tô fazendo aqueles processos seletivos pra o que fazer. Já tá numa parte decisória ali do negócio, tá? Exatamente. Entendi. Tava, tipo, no segundo ano, assim, sabe? E aí eu lembro que eu saí de lá decidida, sabendo que o que eu queria era fazer missões. O propósito da minha vida era falar sobre Jesus pras pessoas. Cara, que louco. E como é que foi daí você chegar em casa? Entendeu? Porque cara, essa pergunta eu fiz pro Gustavo. Essa pergunta eu vou fazer acho, pra todas as pessoas da minha vida que eu conheci. Porque o problema é esse, sabe? O problema é esse. O problema é quando você volta pra casa, daí você fala, então, pai, então, mãe, tem um negócio ali que... você decidiu que você vai fazer na faculdade. Eu falei, é tipo isso, é tipo uma faculdade, assim, que vai demorar o resto da vida, assim, sabe? Entendeu? Tipo, como que é isso? Então, assim, os meus pais, como eles também sempre, né, foram cristãos. Sempre assim, minha mãe se converteu depois de um tempo, acho que quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Mas sempre conviveram Sempre, nisso. Tá. Então, assim, eles sempre foram muito envolvidos com a igreja. Ah, tá. Então, em tudo eu tava. E como eu sou de uma cidade bem pequena, a igreja pequena, então, assim, a gente tava envolvido com tudo. Ia em todos os cultos, participava de tudo que tinha na igreja. Então, era sempre assim. E aí eu lembro que meu pai foi buscar a gente, era em outra cidade esse congresso, e ele foi buscar a gente. E aí no carro eu já fui falando pra ele. Já foi. Porque eu tava impactada. Deus tinha acabado de falar comigo, eu precisava falar pra ele. Lógico. E eu fui falando, não, porque Deus falou comigo e eu quero ir pro campo missionário, decidi que é isso. E, enfim, eu saí de lá com uma convicção que todas as dúvidas que tinha na minha cabeça tinham sumido. E aí eu tava com aquela convicção. E aí no carro eu já fui falando. E aí, meu pai, nossa, que legal. Ele tava, uau. Tava. Legal. Minha mãe, cheguei em casa, falei, minha mãe, nossa, que benção, e não sei o que. Só que eu acho que eles pensaram assim, ela tá voltando do congresso. Ela é uma adolescente. É fogo e tal, sabe? Missões é tipo, vai ali, fala de Jesus e volta pra casa, né? Assim, sabe quando você vai pra um congresso e aí parece que você volta queimando e aí depois passa? Voltou do retiro, você volta no céu. E aí depois... Eu acho que eles estavam pensando que ia ser assim, sabe? Entendi. Foi passando o tempo, eles foram vendo que a coisa ia ficando séria. Tava piorando. Ia piorando. Assim, eu vejo que algo que foi muito importante pra mim é que o meu pastor, ele também tava lá nesse congresso. E ele viu como o estado que eu fiquei. Como você foi impactada por Como eu fui aquilo. impactada. Então, quando o pastor chamou lá na frente, fez aquele apelo e eu decidi que ia entregar minha vida e que, enfim, não só entregar a vida no sentido... Não, era um compromisso. De conversão, um compromisso de realmente, né, a gente levar o evangelho para as outras pessoas, porque foi um apelo bem específico. E o meu pastor, ele foi lá na frente, ele orou por mim, e o meu pastor, eu vi que naquele dia ele já entendeu o chamado que Deus teve pra mim ali. Entendi. Então, assim, pros meus pais, ela tá estudando, né? Enfim, Já passa. Já passa. Só que o meu pastor, ele entendeu que tinha sido sério, porque ele tava lá, ele viu... Ele foi a prova social daquilo. Então, logo depois que acabou o retiro, 2 semanas depois, eu lembro que ele me chamou pra conversar no gabinete dele. E eu era adolescente, então eu nunca tinha ido pro gabinete do pastor pra conversar. Você ficou tensa daí? Um pouquinho, né? Mas aí, ele me chamou pra conversar. E ele perguntou, falou, o que foi que Deus falou com você, né? E ele começou a me aconselhar. E eu tava naquilo, não, porque eu decidi ir ao campo missionário e tal. E eu já queria, assim, terminar o ensino médio e ir direto pro campo missionário. Uhum. E aí o meu pastor, ele me aconselhou. Ele me aconselhou muito, ele falou que a importância de se preparar, de se capacitar, ainda mais eu sem maturidade nenhuma, sendo adolescente, né? Ele me aconselhou, então, a fazer uma faculdade de teologia e tudo mais. E depois daquela conversa que eu tive com o meu pastor, eu entendi essa necessidade que eu tinha. Ele também explicou, por exemplo, quais são os processos da minha denominação, né? Da nossa denominação de batista, como que é o processo para você ir para um campo missionário. Que existem outras formas, como, sei lá, algumas escolas de missões que existem, tem como você ir para o campo missionário e tudo, porque eu não sabia de nada disso. Sim. Tudo que eu sabia era o que eu ouvia em campanhas de missões na igreja, assim, sabe? Sim. Então ele me explicou tudo e ele falou sobre a importância de me capacitar mais, de fazer uma faculdade de teologia e amadurecer nesse processo, né? Tá.
Então, depois que eu tive essa conversa com o meu pastor, eu percebi a importância que tinha de me capacitar fazendo uma faculdade de teologia antes de ir para um campo missionário. E aí, depois disso, eu falei, não, então o próximo passo é fazer uma faculdade de teologia. E quando eu comecei a falar isso dentro de casa, aí os meus pais começaram a se preocupar um pouquinho. Porque até então, a ideia deles é que, sei lá, eu fizesse uma faculdade onde eu fosse muito bem sucedida, ganhasse muito dinheiro e tudo mais. Enfim, tivesse uma vida de segurança, né? E aí, eles começaram a ver que não ia ser bem assim. Sua cabeça não estava voltada para isso. Não estava mais daquele jeito. Aí que as coisas começaram a dificultar dentro de casa. Tá, legal. Porque quando eles viram que realmente o meu pensamento tava ficando sério, eu tava no nível de, assim, eu não queria mais dar continuidade nos processos seletivos que eu tava fazendo pra fazer uma faculdade. Sim. Não queria mais fazer Enem, porque pra fazer Enem eu não ia fazer a faculdade de teologia que eu queria. Então, eu tava assim, não ia fazer nada daquilo. Aí eles começaram a se preocupar, né? E aí eu lembro que eles começavam a falar com algumas pessoas, chamar algumas pessoas assim, pra falar comigo, tipo, não, primeiro faz então uma outra faculdade, depois você faz teologia, sabe? E aí algumas pessoas vinham falar comigo e não sei o quê. E aí eu comecei a orar. Eu lembro que eu começava a orar e falava, não, Senhor, se o Senhor falou comigo, o Senhor precisa falar com eles. Eu tenho certeza do que o Senhor falou pra mim, então o Senhor precisa falar com eles. E eu orei muito. E eu tinha a faculdade específica que eu queria fazer. Só que era aqui em Curitiba, né? Tá. E eu era de uma cidade de interior de 12 mil habitantes, menor de idade. Uma galera. Então, assim, não tinha muito aquilo de meus pais também querer me deixar sair de casa pra fazer uma faculdade que eles nem via futuro. Entendi. E era engraçado porque meu pai fazia teologia na época. Entendi. Ele fazia faculdade de teologia também. Mas era a segunda formação dele? Não. Não? Era a primeira? Era a primeira. Então isso é engraçado mesmo. É engraçado. Só que assim, ele queria um futuro pra mim, sabe? Queria algo diferente. E eu comecei a orar, e eu orava, e eu pedia, não, Senhor, o Senhor falou comigo, tá tudo certo. Agora eu preciso que o Senhor fale com eles. E aí, eu lembro que teve um dia que eles chegaram em casa falando assim, olha, a gente tem uma notícia pra você. Nós entramos em contato com uma faculdade de teologia lá em Curitiba. A gente conhecia aquela faculdade porque tinha um seminário próximo à minha cidade, só que ele não era reconhecido pelo MEC. E eu queria uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC. Parabéns pela sua decisão. Eu fiz outra. Me arrependo um pouco. Mas assim, eu queria uma faculdade reconhecida pelo MEC. Na verdade, eu não queria só reconhecida pelo MEC. Eu queria uma específica, que fosse da denominação, né? Tá. Uma batista. Entendi. Mas o fato de ser reconhecida pelo MEC já era um caminho, né? E aí eles falaram, então a gente entrou em contato com essa faculdade. Eles têm república, porque a faculdade que eu queria não tinha onde morar, né? E eu ia pra faculdade, eu tinha 17 anos. Então meus pais só deixariam eu ir se eu fizesse, se eu fosse morar no lugar onde eu fosse estudar. Entendi. Muito preocupados. Ok. E aí eles falaram, então a gente viu essa faculdade, ela é reconhecida pelo MEC. E a gente já viu, tem lugar pra você ficar. E a gente conversou com os diretores da faculdade. Se você quiser, você pode ir tal dia. E já leva tudo. Tchau. E assim, e aí eu fiquei... Poxa Deus, não é essa faculdade que eu queria, mas eu orei tanto. Mas acho que já tá bem respondido. Eu orei tanto pedindo pra que eles aceitassem isso. E eles chegarem Já resolveram. E falar... Amém, né? Fiquei triste porque não era a faculdade que eu queria. Mas amém. Falei, tô indo fazer teologia. Ok. E aí foi assim, aí eu vim pra Curitiba. Foi questão, assim, de menos de um mês pra eu organizar tudo, arrumar tudo. E Foi muito rápido, então. foi muito rápido. E daí, como é que foi a tua adaptação em Curitiba? Como é que você encontrou, por exemplo, a igreja que você é membro? Eu acho que, assim, a adaptação, ela foi tranquila, porque... como eu morei numa república, era eu mais 8 meninas dentro da república da faculdade. Misericórdia. Então, a gente chega naquela euforia. Como chegou todo mundo meio que junto, tinha umas 2, 3 só que moravam já lá na república, a gente chegou todo mundo junto, chegou todo mundo naquela euforia e tal, e aí fazendo amizade com todo mundo e não sei o quê. E aí,
eu cheguei decidida a ir para a primeira igreja batista de Curitiba, porque eu tinha visitado cultos e, meu Deus, na época a igreja tinha acho que uns 8 mil membros, mas assim, a minha cidade tinha 12 mil pessoas. Tava a tua cidade dentro da igreja. Então, assim, pra mim era o maior sonho de igreja, era a primeira igreja batista. Aí eu cheguei decidida a ir. Só que como eu cheguei fazendo amizade com todo mundo ali, das meninas da República, a gente foi visitando a igreja umas das outras, né? E aí, nisso, a faculdade, ela era interdenominacional, então visitei várias igrejas diferentes. E uma das meninas era da Igreja Batista Água Verde, que é a igreja, né, que eu sou hoje. E... Ausente, né? Um membro ausente. Ai, Deus. Nós já vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas aí... Então, eu fui visitar a IBAV, né? E eu lembro que, como é uma igreja pequena, eu sou de cidade pequena, igreja pequena, eu cheguei me sentindo muito em casa. Entendi. Foi uma sensação, assim, inexplicável. As músicas que eram tocadas, o ambiente, o acolhimento, as pessoas chamando, vindo conversar. Depois do culto, pessoal, todo mundo ficando lá. Comida. Que é muito pra importante. seminarista. Não, cara, que mais você pode querer do que um bom culto e uma boa janta depois, cara? Nada. Melhor coisa do mundo. Então foi assim, eu lembro que o primeiro dia eu já me senti extremamente em casa, sabe? Então foi maravilhoso. Mas eu saí de lá pensando, não, eu já cheguei pensando que eu queria ir pra PIB de Curitiba. Falei, então quero visitar a igreja ainda, né? E aí a gente ainda tava nessa de visitar as igrejas de todo mundo ali. E aí a gente foi visitar a PIB de Curitiba um dia. Só que aí, eu entrei na PIB de Curitiba, igreja maravilhosa, culto maravilhoso, lindo, né? louvor maravilhoso, mas não tinha aquele aconchego de igreja. Você sentou lá embaixo ou na galeria? Na galeria. Eu sentava no último lugar da galeria. No último, eu falo pra todo mundo. Nossa, eu sei que assim, eu saí de lá maravilhada. Mas aquele aconchego de igreja pequena que eu tinha costume lá atrás, eu não tive, sabe? Então, assim, eu continuei indo na Igreja Batista Água Verde. Eu ainda não tava decidida em qual igreja eu ia ficar. Ok. Só que eu tava indo no culto de jovens, aí chegaram vários seminaristas de outras faculdades também na época, chegaram outros jovens e a gente foi chegando todo mundo junto e foi criando aquele vínculo e todo mundo de fora, então ninguém tinha família aqui, a gente foi se tornando a família, sabe? E aí eu lembro que eu fui ficando aos pouquinhos, assim. Cada culto que eu ia visitar, quase não ia mais na primeira igreja batista de Curitiba. E aí eu fui ficando aos pouquinhos, até que fiquei, né, há 8 anos lá. Entendi. E foi assim. E aí, mas assim, daí beleza. Daí você tá lá fazendo sua faculdade de teologia, você já encontrou sua igreja, mas você não é uma missionária. Que era o que você queria fazer. Como é que foi esse processo? Tipo, como é que foi uma questão de, tipo, cara, eu tenho que esperar. Tipo, o que eu mais quero é sair por essa porta e falar o nome de Jesus para as outras pessoas. Olha, foi um processo difícil. Aham. Mas que, por outro lado, hoje, né, na época talvez não, mas hoje eu vejo quanto Deus precisava me moldar naquela época. Tá. Porque, assim, quando eu conversei com o meu pastor, eu tinha entendido que eu precisava fazer uma faculdade de teologia para que eu fosse enviada pela minha convenção para ser uma missionária. Tá. Então eu não fui com a ideia de que assim, eu preciso aprender mais sobre a Bíblia, Entendi. sobre teologia. Você viu como um processo burocrático e não sobre conhecimento e desenvolvimento. Exatamente. Entendi. E assim, só que eu era nerd, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que amava estudar, que tirava só nota boa. Mas, pra fazer essa faculdade, eu vi como se fosse uma faculdade. Assim, que eu precisava daquela formação que eu diploma. Minha profissão. Precisava do diploma. E aí, Deus foi me mostrando que não era bem assim, né? O quanto eu realmente precisava amadurecer na minha fé, o quanto eu precisava mudar muito a minha forma de pensar. Enfim, teológica, de vida mesmo, de tudo.
Então, eu vejo que foi um processo que Deus precisou trabalhar muita coisa na minha vida. E assim, eu sabia que tinha duração dos 4 anos, a faculdade e tudo mais. Nesse tempo, continuei servindo na igreja, agora na igreja em Curitiba, né? Mas eu ia servindo na igreja e, enfim. Só que quando terminou a faculdade, que eu acho que veio aquele sentimento. Poxa, Agora e eu não sou agora? nada. Eu não sou missionária. Eu sou formada em teologia, mas... Que é a mesma coisa que nada. Exatamente. Então, assim, eu não sou missionária. E veio algo ainda mais difícil, porque, assim, eu não tinha participado de nada missionário ainda. No máximo, assim, aquele retiro que eu tinha Isso ia feito ser lá minha atrás. pergunta próxima, mas pode falar. E é isso mesmo que eu tava com dúvida. Então, eu não tinha participado. Sei lá, às vezes uma ação aqui, outra ali, mas aquilo que durava um dia, assim, sabe? Aham. Não era nada que você conhecia outras culturas, que você conhecia outras coisas. Não era nada assim. Uhum. E aí, quando terminou a faculdade, veio aquele sentimento, poxa, tá, eu sei agora mais coisas, questões teóricas de teologia, percebi o quanto amadureci na minha fé, o quanto eu aprendi de tantas coisas, continuei o tempo todo servindo na minha igreja local. Sim. Mas é totalmente diferente você servir na igreja local do que você ir pra um campo missionário. Pois é. E aí eu comecei a orar, falei, e agora, né, Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Qual é o próximo passo? Deus não tinha falado qual era o próximo passo. Uhum. Eu sabia que eu queria ser missionária, mas quando? Onde? Como? Sabe? E eu fiquei com aquele questionamento. E aí eu comecei a orar. E eu comecei a orar, na verdade, bastante tempo antes Sim, sobre sim. isso. Mas eu tava naquele processo de oração. E aí eu lembro que um dia chegou uma menina que eu mal conhecia, assim, só tinha contado brevemente sobre meu chamado pra ela. E aí, ela me mandou uma mensagem falando sobre a Escola Telos de Missões da PIB de Curitiba. Uhum. E ela falou assim, nossa, eu vi isso aqui e eu lembrei de você. Aí eu abri, olhei o site lá, achei legal e tudo, mas ficou aquilo. Falei, nossa, que projeto legal. E passou. Parabéns pelo projeto, Bibi. Muito bom. E passou, assim, sabe? Eu não dei muita moral pra aquilo. Aham. E continuei orando. Então, Senhor, o que eu preciso fazer? Me dá um sinal. Site aberto ali. Nada. Uma outra pessoa, uma outra amiga que eu tinha, que também era da PIB de Curitiba, me mandou um outro post sobre a escola de missões. Ela falou, nossa, eu vi isso aqui e eu lembrei de você. Veja só. Falei, que legal, eu acho que eu já tinha visto isso aqui em outro lugar antes, mas bacana. E ficou bacana. Parabéns pela postagem no Instagram. A internet tá funcionando Bom. legal. Depois disso, um outro amigo meu me mandou outra mensagem falando, nossa, você já viu aquela escola de missões da PIB de Curitiba e tal, e não sei o quê. Aí eu comecei a ficar, mas pera lá, terceira pessoa já me falando isso? E eu assim, não sei então. E aí eu comecei a pensar mais. Nisso tinha um pastor na época que também tava me aconselhando, isso lá da minha cidade, porque Tá. eu continuei sendo acompanhada pelos meus pastores da minha cidade. Sim. E acompanhada pelo pastor aqui também, né? Tá bom. Então, daí esse pastor lá da minha cidade estava me aconselhando sobre isso, porque eu falava, eu tenho orado, não sei o que fazer agora, não sei. Enfim, não sei. E aí ele falava assim, pra eu às vezes pegar um tempo e ir como voluntária pra algum projeto. Uhum. Só que eu sempre pensava naquilo, né? Eu tô fazendo teologia, mas eu tô trabalhando. Então, eu consigo pagar minha faculdade porque eu tô trabalhando. Então, como que eu vou parar de trabalhar e passar um tempo como voluntária em um projeto, assim, né? Então, não conseguia também pensar como que eu ia fazer aquilo. Tá. E aí, eu fiquei naquilo. E aí, quando esse amigo mandou, eu falei... Tem alguma coisa, né? 3 Aham. pessoas já falando que pensaram em mim. Meu pastor falando sobre eu ir passar um tempo como voluntária. Aí eu fiquei pensando, é um ano que eu não vou estar trabalhando, que não vai ter condições de eu ir com meus recursos. Sim, sim. Mas fiquei pensando. Aí, por último, já tava fechando as inscrições para fazer o processo seletivo da escola de missões. O Gustavo veio falar comigo Sim. também. E aí ele falou assim, olha, Babi... Eu não sei se você viu a escola de missões da PIB de Curitiba. E assim, eu não queria falar com você. Eu não queria porque eu quero muito fazer essa escola.
Só que eu queria que você assumisse a liderança da juventude pra mim. Então eu não queria muito, eu não queria falar Eu não com você queria que sobre você isso. fosse pra lá. Não quero que você fosse. Mas eu tô muito incomodado de falar com você sobre isso aqui. E aí ele falou, eu vou fazer o meu processo seletivo. Aham. O que você acha também? Assim, né? Faz, né? Não sei. Tô incomodado de falar com você sobre isso. Aí eu falei, não é possível, não. Agora já era. Mais uma pessoa me falando disso. Eu falei, não é possível. E as inscrições fechavam naquele final de semana. Aí eu falei, então tá. Vou fazer o processo seletivo. Não sei nem se eu vou passar. Faço Não vamos, né, colocar Não, eu falei, a carroça na frente dos bois. Vou Perfeito. fazer o processo seletivo, orar. E se for da vontade de Deus, eu Ele passo. passa, se não, não, e tá tudo certo. Exatamente. Uhum. Aí eu tive que ir atrás do pastor, o coitado do pastor teve que preencher meu documento no dia de folga dele, porque tinha vários documentos que o pastor precisava preencher, carta de recomendação e tudo. E como tava encerrando as inscrições, o pastor teve que preencher no dia de folga dele. Eu me culpo até hoje. Mas aí, eu fiz todo o processo seletivo. E eu, assim, lembro que eu não tinha o dinheiro pra pagar a inscrição. E no dia, eu recebi uma oferta. Foi a primeira oferta, assim, que eu recebi, né, em relação a missões. Falando que aquela oferta era pra eu pagar a inscrição. Aí eu falei, poxa, eu acho que tem Acho que eu vou ter que fazer. E aí eu fiz todo o processo seletivo. Não sei como eu passei, tinha um monte de teste psicológico lá que eu não sei como eu passei E naquilo. foi no ano que o Gustavo não passou, né? Não, foi no ano que o Gustavo passou. Ah, foi no segundo ano que ele tentou, porque eu descobri isso aqui também. Foi no ano que ele passou. Só que assim, ele conhecia já antes de mim. Sim, a então. escola. Eu não conhecia antes. Eu conheci naquele ano mesmo. Mas aí a gente fez junto, então, a escola Tela. Ah, que massa. Entendeu? Tá. Mas aí a gente passou no processo seletivo. E isso, inclusive, foi acho que mais difícil pro Gustavo do que pra mim, porque a gente teve que sair e aí não ficou ninguém na liderança. Então, o próprio pastor assumiu a liderança dos jovens. Ah, tá. Sabe? E foi um período bem ali pós-pandemia, que a gente tava retornando. Então, foi bem, bem difícil, assim, esse retorno dos jovens. Porque a gente terminou antes da pandemia, tinha muitos jovens na igreja. Muitos mesmo. E aí, os jovens foram retornando aos pouquinhos, assim, sabe? Uhum. Então, foi o próprio pastor que teve que assumir a liderança ali naquela época. Entendi. Mas Deus é quem vai sustentando. Pois é. Também, né? Então, Mas tá. Legal. Daí você fez Telos, que é um ano de missões. Aí beleza. Daí vocês vão lá, viajam pra tudo quanto é canto do Brasil e região metropolitana. E beleza. Daí vocês fazem tudo. E daí foi no Telos que você falou, tá, ok, é isso mesmo que eu vou fazer pra minha vida? Ou no Telos você pegou e falou, não, eu não quero mais. Não, eu acho que assim, eu sempre tive convicção, desde que o senhor falou comigo pela primeira vez, eu tinha convicção de que era o campo missionário. Tá. Eu só sabia, assim, quando eu terminei a faculdade, eu não sabia o que, onde, como, não tinha prática, não tinha ido para um campo missionário. Tá. Então, quando eu fiz o Telos, eu tive essa oportunidade de estar em campos missionários, de ver culturas diferentes, de ver tipos de trabalhos diferentes. A gente passou por trabalhos com pessoas em situação de drogadição, trabalho de plantação de igreja, trabalho de revitalização. Então, ali eu comecei a ver o que era realmente trabalho missionário. Aham. E como que é você estar em um campo missionário. Porque uma coisa é você servir na igreja que já está estruturada, que o pastor já sabe acompanhar tudo ali. Outra coisa é você, por exemplo, começar uma igreja do zero, sabe? Outra coisa é você ir pra uma Cracolândia falar de Jesus para moradores de rua. Outra coisa é você ir pro meio de ribeirinhos para poder falar de Jesus. Sim. Então, ali eu tive esse contato com outras culturas. Tá. Só que assim, ainda assim no Telos, eu não sabia qual o projeto, porque eu passei por muitos, né? E Claro. você ia voltar pra Curitiba. Eu ia voltar pra Curitiba. Mas assim, teve projetos que me identifiquei mais do que outros, teve trabalhos, né? Enfim, que eu ia me identificando mais do que outros. Uhum. Mas assim, eu não sabia ainda o quê, como, onde, Tá. quando, sabe? Eu lembro só que muitos, né, mexeram muito comigo, mas que eu terminava o culto, eu me fechava no quarto e eu começava a chorar, do tanto que aquilo me constrangia. É porque o ano que a gente fez foi bem o ano que teve a guerra Ucrânia e Rússia, né? no começo, aham. Então,
o Brasil recebeu alguns refugiados, a PIB de Curitiba receberam alguns refugiados da Ucrânia. Uhum. E a gente foi fazer um trabalho com esses... Na verdade, era uma congregação que já tinha da PIB de Curitiba, como se fosse uma plantação de igreja numa cidade. Mas esses refugiados estavam naquela cidade ali também. E aí, eu sempre trabalhei muito com criança, então... Em todos os campos, o trabalho que eu ia fazer era com criança. Entendi. E aí eu lembro que a gente chegou no campo e eu não conseguia me comunicar com aquelas crianças. Era muito, muito difícil. Então a gente fez uma noite do pijama, por exemplo, e eu não conseguia falar pra criança pra gente poder colocar o lençol na cama dela. Então era muito complicado. E aí tinha crianças brasileiras e tinha crianças ucranianas. Uhum. E eu queria transmitir a mesma palavra, a mesma mensagem, não só assim do dia a dia, mas aquilo que eu tava ministrando também pra elas, né? Sim. Eu queria que as crianças ucranianas entendessem a mesma coisa que as crianças brasileiras conseguiam entender. Então, como eu não conseguia transmitir aquilo, eu chegava no quarto todas as noites e eu chorava. Eu falava, Senhor, eu não tô conseguindo. Eu não sei o que fazer. Porque não tem como. E aí elas começavam a dispersar também, porque se elas não estão entendendo... Sim, tô entendendo, já era. Então, não tinha, né, como... Enfim. E aí, eu lembro que aquele trabalho me constrangeu muito, assim, sabe? E eu orei e tudo mais. Foi lá também que eu entendi a necessidade de me capacitar mais para trabalhar com crianças também. Uhum. Então, eu entendi a necessidade que tinha de eu fazer uma faculdade de pedagogia. Aí veio a faculdade que meus pais queriam que eu fizesse lá atrás. Então, eu entendi a necessidade que tinha. Comecei a fazer uma faculdade de pedagogia por conta disso também. Entendi também que tinha necessidade de que eu aprendesse um outro idioma. Porque até então, assim, a gente foi pra Argentina, mas com o espanhol eu me virava. Você se comunicar, você consegue. Assim, eu tinha um espanhol um pouco básico, assim, mas como é um idioma extremamente diferente, um ucraniano, não tinha como. Não tem como. Entende? Então, assim, no máximo um inglês, que aí alguém ali sempre vai falar inglês. Então, eu entendi essa necessidade também, de aprender um novo idioma. Legal. E aí, terminou o Telos, eu também não sabia. E agora? O que eu vou fazer? De novo, voltei pra estaca lá da faculdade. Sim. Né? Não sei. E agora? E, de novo, orar. Sim, não tem como. E aí, eu lembro que o pastor Tiago, que é o pastor de missões da PIB de Curitiba, me Tiago convidou... Missões. Ele me convidou para trabalhar na base do Ministério de Missões da PIB de Curitiba, para trabalhar na parte administrativa da Escola Telos. Eu orei, eu entendi também que a importância de entender como que são os bastidores da missão também. Sim. Porque, assim, às vezes a gente tá no campo e a gente não sabe tudo aquilo que envolve... Quantas pessoas estão trabalhando para que você esteja lá, né? Exatamente. Uhum. Então, eu fui trabalhar na PIB de Curitiba e fiquei ali quase 2 anos trabalhando na base. Tá. No primeiro ano, foi assim... Eu tava entendendo que era o tempo de Deus, eu só tinha entendido que eu precisava fazer uma outra faculdade para continuar me capacitando para eu um dia ir para um campo missionário, né? Uhum. Aprender um outro idioma. Então, ali no início, tava tranquilo, assim, de ficar ali. Ok. Aí depois, quando terminou o primeiro ano, eu comecei a me sentir incomodada de só estar na igreja local. Entendi. Sabe? E senti a falta daquilo de estar em um campo missionário. E aí, de novo, fui orar. Falar, Senhor, eu não sei. A minha vontade, o meu anseio e a inquietação do meu coração é para que eu vá para um campo missionário. Uhum. Mas eu não sei o que fazer, né? E foi aí que, de novo, comecei a orar e pedir esse direcionamento de Deus sobre como, onde, quando e o que fazer, né? E eu lembro que nesse tempo que eu trabalhei na PIB de Curitiba, eu fui fazer uma viagem pro projeto que eu tô hoje, né? E aí, foi o lugar que mais me impactou na vida. Nenhum campo que eu tinha passado pela Escola Telos, nenhuma viagem missionária que eu tinha feito antes disso, nada tinha me impactado. E foi uma viagem curta? 4 dias. Tá. 4 dias. Que louco. Mas que, assim,
Eu saí de lá, eu lembro que tava meio apertado o horário pra gente voltar embora. E eu tava tipo assim, ai Deus, se a gente perdeu o ônibus, Não, nada, esquecer eu aqui, né? depois assim, minha mãe me manda as outras coisas, sabe? Mas aquele campo foi o que mais me impactou realmente, assim, de todos os lugares que eu já passei na vida. Uhum. E aí, mas assim, eu não... Por mais que eu tenha ficado impactada de ter ido passar esse tempo lá, não tinha passado pela minha cabeça também de um dia atuar lá, Entendi. né? E aí, eu só tava nesse processo de oração. E eu lembro que eu recebi uma ligação aleatória de um pastor do Rio Grande do Sul me convidando para trabalhar como ministra do Ministério Infantil de uma igreja lá no Rio Grande do Sul. Tá. E eu tava orando, era pra um trabalho mais assim, não ministerial, porque o meu trabalho era ministerial, mas assim, que eu atuasse de forma mais ativa, com pessoas, sabe? Uhum. E com criança sempre foi aquilo que eu amava fazer. Sim. Né? E aí, eu lembro que eu falei, não, então é isso. Fechou. É isso, né? Convite perfeito. Tô orando, não tinha falado nada pra ninguém. Tô orando e o pastor me chamou, então... Então pronto. Aí fui visitar a igreja. Na verdade, foi todo um processo, porque vieram as enchentes, foi bem na época. Ah, tá. Foi ano passado. Beijo. Isso. E aí vieram as enchentes e eu tive que esperar pra poder conhecer a igreja, né? Aham. E tava tudo fechado, porque assim, não tinha acesso à cidade. A cidade em si não foi tão afetada, mas o acesso à cidade foi. E aí não tinha como eu ir pra lá. E aí eu tive que esperar passar todo esse tempo. Inclusive, acho que agora tem um ano que eu fui pra lá. Que eu consegui ir pra lá, que eu consegui ir daí em julho, lá conhecer a igreja e tudo mais. E eu tava assim, não, eu tô indo, vou ficar. Pronto. Isso, é a resposta do que eu tô tanto orando, né? Sim. E aí eu lembro que eu fui e eu não sei, eu não tava sentindo paz. Eu não sei explicar. Eu tava achando que eu já ia ficar lá. Que eu só ia voltar a buscar o resto da minha mudança e voltar pra lá. Uhum. Só que eu não tava sentindo paz. E não tinha, assim, o porquê. Porque era tudo aquilo que eu tava orando. Era maneiro. Uhum. Nossa, era incrível. A igreja me acolheu extremamente bem. O pastor me acolheu bem. Todo mundo, assim, sabe? Mas meu coração tava inquieto. E eu fiquei naquilo. Ai, Deus. Não sei, né? Enfim. E foi engraçado porque bem no mesmo dia que o pastor me ligou convidando pra ir pra lá e tudo, o pastor lá da PIB também me chamou, porque ele também não tinha... ele não sabia ainda, né, desse convite que eu tinha recebido. Ah, tá. O pastor do lugar onde eu tava trabalhando Sim, agora, ele não sim. sabia desse convite que eu tinha recebido ainda. Sim. E ele me chamou e no mesmo dia, ele falou que eu ia receber um aumento da igreja e ia receber plano de saúde, porque eu não tinha ainda. Veja só. Aí eu fiquei, e agora, né? Mas assim, eu ainda assim tava achando que era aquilo. Aham. E aí, comecei a me aconselhar, tanto com o pastor do Ministério de Missões, que eu tava trabalhando, quanto com o pastor Jairo, né? Sim. E tava me aconselhando, conversando e tudo. Mas eu não tava sentindo paz. Aquilo não era o que... Não sei explicar, assim, sabe? Aham. E aí, um dia eu tava em casa e naquela inquietação, sem saber... Porque eu também já não estava sentindo paz no trabalho em que eu tava. Por mais que eu amasse todo mundo lá, amasse o meu trabalho, amasse tudo... Eu precisava algo mais. Eu precisava estar em um campo missionário. Só que eu também já não tinha sentido paz para aquilo que parecia que era tão claramente a minha resposta de oração. Sim. Aí um dia em casa, a minha mãe me lembrou desse projeto. Ela falou assim, e aquele projeto que você foi aquela vez lá atrás? Tinha sido, acho que... isso foi em 2024, eu fui como voluntária para esse projeto em 2023, né? Uhum. Ela falou, e aquele projeto que você foi e tal? Eu falei, mãe... Mas lá acho que tem tanto missionário, eu acho que não precisa de ninguém, não. Não precisa de ninguém. Eu não sei. E ela falou, nossa, mas é que parece que você gostou tanto de lá. E de fato, ela falou isso porque ela viu que nenhum lugar tinha Sim.
cativado tanto meu coração igual lá. Aí eu fiquei, né? Não sei. Aí eu fui conversar com o pastor Jairo. Uhum. Falei, pastor, e agora, né? Não, falei pra ele sobre isso que minha mãe tinha falado. Falei sobre esse projeto que era da Junta de Missões Nacionais. Aí ele falou assim, por que você não vai e passa um tempo como voluntária lá? Uhum. Nisso já tava certo que eu ia sair da PIB de Curitiba. Ah, Sem eu saber tá. pra onde eu ia, já tava certo que eu ia sair. Perfeito. E aí ele falou, por que você não vai e passa um tempo como voluntária lá e ora e se Vê for qual da é. vontade de Deus, a nossa igreja vai enviar você, né? Uhum. Aí eu falei, é uma boa, né? Falei, vou passar um tempo a mais, porque eu tinha ficado só 4 dias. E aí eu fui, fiquei mais 15 dias lá. Ano passado, em outubro do ano passado, eu fui, fiquei mais 15 dias. Aí, de novo, tudo aquilo que eu tinha sentido de... É uma alegria, assim, é uma coisa que eu não sei explicar, sabe? Um sentimento, assim, que eu não... inexplicável. E aquilo tudo de novo, sabe? O quanto aquele projeto cativou meu coração, aquilo tudo de novo voltou. Aí eu recebi uma proposta também pra atuar lá. E aí, no início desse ano, eu voltei pra ficar mesmo. Daí você foi embora. Fui embora. Daí você nos largou. Não, fala assim. Não. Fala assim. Tá, e daí, beleza. Toda essa história é muito massa. É muito massa saber disso, de verdade, assim. Não tô perguntando pra perguntar, não. É porque é muito massa saber disso. Mas assim, daí beleza. Daí agora você está no campo missionário como missionária, oficialmente, digamos assim. Não desmerecendo as suas outras experiências que você teve. É questão de que agora você é uma missionária oficial, real oficial. Você, por ter participado de todas essas experiências que você teve e por ter tido uma convicção muito cedo, você acha que é mais fácil você renunciar uma vida normal ou não? Isso ainda é sentido. Olha, eu vou dizer que bem no dia que você me mandou o tema, aquela semana eu tava passando uma luta com Deus, assim, em relação justamente isso de renunciar a algumas coisas. Uhum. Eu acho que assim, tiveram coisas que foram, não vou dizer que fácil de renunciar, mas que a convicção que Deus colocou no meu coração era muito maior Sim, do que o anseio por essas outras coisas. perfeito. Mas, como eu falei, né, esses dias atrás, essas semanas atrás, eu comecei a me deparar com situações que eu percebi que eu ainda tinha sonhos que eu não conseguia renunciar. Tá. E eu comecei a orar, colocar isso diante de Deus. Não que, assim, sejam sonhos errados ou Não, nada do tipo. nada. A renúncia que eu falo é da vida, não é Exatamente. tipo, renunciou, droga. Mas Não. é aquela... Como eu posso explicar? Aquele sentimento de, assim... será que eu sou capaz de renunciar a esse sonho por amor ao Senhor? Uhum. Será que se o Senhor pedir que eu não faça, que eu não Que cumpra você não cumpra com isso. com isso, será que eu vou continuar amando ao Senhor da mesma forma? E trabalhando no campo missionário da mesma forma. Exatamente. Então eu tava tendo, há pouco tempo atrás, isso. Eu tava tendo essa luta com o Senhor, Aham. sabe? Mas assim, Deus, ele é muito misericordioso. Ah, E depois de muita oração, de muito choro, de muita leitura da palavra, eu percebi que não tem... Não que eu percebi agora, né? Mas assim, não tem nada. Não tem nada nessa vida que vale mais a pena do que a gente estar no centro da vontade do Senhor. Não tem nada nessa vida que vale mais a pena do que a gente cumprir a vontade do Senhor. Tipo, Ele me deu tudo. Aham. Ele me deu a vida, Ele me deu tudo aquilo que eu posso ter hoje. É porque Ele permitiu. Sim. E não só isso, mas Ele me deu a salvação, aham. né? E Ele entregou a própria vida dele para que eu tivesse salvação, para que eu pudesse ser reconciliada com Deus. Então, não tem absolutamente nada nessa vida que eu possa querer ter
que vai se Mas- comparar ao que ele já me deu. É. Entende? Então, assim, mesmo que ainda venham a existir situações ou coisas que eu vou querer muito, eu entendo que, assim, desde que ele abençoe, desde que ele permita, ou desde que seja da vontade dele, Uhum. eu vejo que é o que é tudo que eu preciso. Entendi. Sabe? Eu não preciso de nada além daquilo que esteja fora da vontade dele. Isso. Então, eu vejo a misericórdia dele de permitir que, mesmo, assim... É que eu até não considero uma renúncia, sabe? No sentido de, assim... o que eu vivo com ele é tão maravilhoso e, às vezes, supre tanto além que parece que as coisas que eu renunciei não se tornam uma renúncia perto Aham. da alegria que é viver pra ele. Sim. Então, não sei, sabe? A verdade é, cada vez que a gente está mais perto na nossa intimidade com Deus e vivendo a vontade dele para nossa vida, mais as outras coisas param de fazer sentido. E não tem nada a ver com coisas boas e coisas ruins. Foi isso que você falou. Tipo, você pode ter um sonho que é totalmente legítimo, legal, bacana, que você no teu pensamento até poderia usar isso para a glória e a honra de Deus. Mas se não é isso que ele quer outra coisa, você vai ter que renunciar. Exato. Mas sim, você chegar nesse momento que você renuncia, tipo, de uma forma, tipo, ok, doeu um pouquinho, mas assim, olha isso aqui, sabe? Tipo, isso aqui é muito maior do que o meu próprio gosto, do que o meu próprio desejo, sabe? Tipo, eu acho muito bonito isso, cara. E é uma coisa que, assim, todo cristão tem que fazer isso diariamente. Mas eu acho que uma forma legal do cristão fazer é ele olhar para os missionários. Porque eu entendo que a nossa referência e modelo e exemplo é Jesus Cristo e o que ele fez por nós, óbvio. Mas eu acredito que vocês que estão na frente ali do campo missionário, vocês são tipo assim, tipo, cara, olha isso que eu tô fazendo na minha vida, sendo que, tipo, a Babi tá no campo missionário, tá ligado? Tipo, ela entendeu uma coisa que eu ainda não entendi. Ou que eu já entendi, mas ainda não percebi. Que você falou, tipo, eu percebi que... Não, tipo, a gente sabe que viver na vontade de Deus é melhor. A gente sabe desde sempre. Exatamente. Só que quando você percebe isso, é diferente. É diferente. Tem coisas que eu... Eu acho que, assim, a gente sabe, mas ao mesmo tempo que a gente sabe... Quando chega a hora da gente fazer, é que torna difícil. Pois e aí é. a gente tem que relembrar. E aí, como você mesmo falou Eu mesmo. Misericórdia. no sábado. Tá. Por isso que eu falei que a pregação que você fez sábado foi uma paulada. Tá, Porque entendi. pra mim, Entendi. pra mim foi uma paulada. Você falou, não, foi de boa. Meu Deus. Mas eu lembro que você falou que a gente precisa pregar o evangelho pra nós mesmos todos Todos os dias. né? A gente precisa relembrar todos os dias. Uhum. E por mais que a gente saiba, todos os dias a gente precisa negar a nossa própria Sim. carne e as nossas vontades por ele, né? Mas eu vejo que é assim, Matheus, a gente às vezes acha que ir para o campo missionário é que assim que a gente vai estar vivendo a vontade de Deus. Mas a verdade é que o chamado não é para pessoas específicas. Sim, perfeito. É para todo cristão. O ID que Jesus deixou não foi só para os discípulos, não foi só para os apóstolos ou só para aqueles que decidem virar pastor, ou enfim, não Sim. foi. É para todo aquele que assim, entregou a vida pro Senhor. É para todo aquele que foi salvo por Jesus. Uhum. Então, enquanto os cristãos não entenderem que esse chamado é para todos, eu acredito que vai ter muito disso de, mas deixa isso pro missionário, Sim. deixa isso pro pastor, sabe? Quando, na verdade, a gente tem que viver a nossa vida pra glória dele. Então, seja no nosso trabalho, no dia a dia, seja, sei lá, se é um advogado, seja um advogado pra glória de Deus. Se você é um médico, seja um médico pra glória de Deus. Se você, sei lá, é um professor, seja um professor pra glória de Deus. Sim. Então, é você glorificar a Deus no seu dia a dia. E quantas pessoas que a gente encontra ao nosso redor que não conhecem a Ele? Né? Nossa, sim. E
não é só lá fora que precisam de pessoas, mas ao nosso redor precisam de pessoas que falem do amor de Jesus. Uhum. Então, eu acho que é isso, sabe? Os cristãos, eles precisam entender essa urgência, essa necessidade. Uhum. E hoje eu trabalho com um público que, assim, são de países perseguidos, né? Sim. E a gente vê cristãos que vêm desses países perseguidos. E como é a fé deles? Como que é a coragem deles, Pois é. sabe? De falar de Jesus, mesmo que a sua vida possa... Esteja em jogo, né? Exatamente. E enquanto isso, eu vejo a igreja brasileira de uma forma que, assim, sabe, tá dormindo. De uma forma que, mesmo que você veja todos os dias pessoas que não conhecem a Jesus, você não fala nada. Entendi. Então, eu acho que é essa necessidade da igreja acordar e ver que você não precisa necessariamente estar em outro país para você falar sobre o amor de Deus. Sim. Entende? Mas é todos os dias com as suas ações, é todos os dias com as suas palavras, é todos os dias refletindo o evangelho. Tá. Perfeito. Porque a igreja, ela é missionária, né? Tipo, biblicamente, a função da igreja é essa, sabe? Tipo, lógico, tem outras funções também, né? Tem o pastor e o mestre para ensinar, né? Nas doutrinas apostólicas, tem, enfim, todos os obreiros, mas a função da igreja é essa. A função da igreja é pregar a palavra para a salvação daquelas pessoas que ainda não escutaram. Se fosse resumir, é isso, entendeu? Então, realmente, o fato da gente ficar... É que, cara... É que quando você cai na rotina do dia a dia, você só olha pra você mesmo, cara. Eu falo por mim, sabe? Tipo, isso aqui não é uma crítica a ninguém, é uma crítica minha. Tipo assim, cara, eu verdadeiramente acredito que eu consigo ser um cristão em desenvolvimento no meu trabalho, por exemplo. Até porque eu amo o que eu faço, então também isso fica um pouco mais fácil, né? Mas, cara, uma semaninha que eu caio na rotina, que eu tenho as entregas do mestrado, que eu tenho as entregas lá das aulas, eu tô fazendo aquilo só por mim. Eu tô fazendo aquilo pra minha honra, sabe? Pra minha reputação, né? Uma semana que eu paro de olhar o que verdadeiramente eu tô consumindo nas redes sociais ou postando nas redes sociais, eu tô fazendo aquilo pra minha imagem, pra minha vaidade, pro meu orgulho, entendeu? Que também falamos sobre isso, né, no sábado. Sim. Então, tipo... A minha irmã fala muito isso. Ela fala, cara, os grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, sabe? Como a ti mesmo. Então, tipo assim, você meio que não tá envolvido nessa situação. Sabe? Tipo, nessa equação você não tá envolvido. Do mesmo jeito que, tipo, Jesus fez, né? Jesus, ele, tipo, falou, eu não estou envolvido nessa equação. Eu vim aqui para vocês. Eu não vim aqui para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo, sabe? Então... Mas assim, eu entendo e concordo. O missionário não é aquele que tá no campo missionário. Todos nós somos missionários aonde nós estamos. Ou precisamos ser, né? Ou precisamos ser, né? Deveríamos ser. Mas vocês servem sim de referência do mesmo jeito que esse cara que você falou que é um refugiado, que no país dele ele era... perseguido, ele também é uma referência pra você, entendeu? Tipo, isso é um efeito cascata. Só que só é um efeito cascata pra quem olha pra isso. Eu acho que a igreja, ela além de estar adormecida, a igreja brasileira, ela também não investe em missões. Fizeram uma conta que era, tipo assim, menos de R$1 por membro das igrejas brasileiras. Tipo assim, mano, pelo amor de Deus, sabe? Tipo... Então, assim, é falta de um entendimento mesmo do evangelho. Mas, infelizmente, nós chegamos no final do nosso tempo. Que eu olhei agora de revesgueio. Mas, assim... Babi, muito obrigado. Não por vir aqui, mas muito obrigado pelo seu serviço para a nossa igreja do Senhor e para a nossa igreja IBAV. Obrigado por tudo que você tem feito como cristã verdadeira, assim, sabe? Você nos acolheu muito bem, eu e a Duda, né? Eu cheguei antes na igreja, mas assim, quando nós já estávamos ali como casal, você nos acolheu muito bem, a Duda gosta muito de você. E eu amo. E vai ser uma alegria muito grande a gente estar com você na sexta-feira, entendeu? Eu imaginei, cara. Eu nem tô dormindo direito, eu já quero, tipo, meu Deus, tem que ir na Decathlon comprar uma nova calça. Porque as minhas calças não dá pra usar lá, porque falaram que era outro tipo de calça. Mas enfim, mas obrigado, de verdade. De verdade. Eu. E, nossa, vai ser maravilhoso ter vocês lá. Vai. De verdade. E termine meu livro, porque eu vou recuperar ele, entendeu? deixar. Se você não terminar, o problema é seu. Vai dar. Tá bom. É muito bom aquele livro. É muito bom. Obrigada, Matheus, de verdade, também, por me chamar aqui. Eu amo você e Duda também. Obrigado. Então vai ser muito bom ter vocês lá e
vocês verem um pouquinho daquilo que eu falo. Eu queria que toda a igreja fosse. É lógico. Deveria, é o que eu falo, né? Deveria. Eu queria que a Ibava inteira fosse. Mas, assim, vai ser muito bom. Vai, com certeza vai. Vai. Vou estar esperando vocês. Boa, beleza. Pra você que ficou até o final, muito obrigado por estar aqui. Espero que você tenha conhecido novas realidades. Não foi nem um pouquinho, né? A gente não tem tempo pra falar sobre tudo. Mas, continue aqui, porque vão ter outros episódios com pessoas que eu quero falar. E é basicamente isso. Muito obrigado. Valeu.